Vamos girar de assunto, falar de uma coisa muito grave, né? A gente conversou sobre isso ontem aqui no Central de Notícias, mas agora a gente avançou nessa apuração. Eu peço a atenção total de vocês para esse caso aqui. Uma jovem de 18 anos, aquela que acusou de assédio um ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, detalhou à Polícia de São Paulo em depoimento como tudo aconteceu. Vamos voltar a Brasília. Vamos falar com o repórter José Matheus, porque a gente teve acesso, né, à nossa reportagem, teve acesso aí a uma parte do que disse em depoimento essa jovem de 18 anos, que diz ter sido, que contou em detalhes, né, o assédio, o caso de assédio desse juiz do STJ, desse ministro do STJ, Marcos Buzzi. Boa tarde, Zé Matheus, de novo. Isso, Amanda. Boa tarde. Voltamos aqui ao Central de Notícias para informações sobre esse caso. Amanda, a jovem de 18 anos que fez a acusação contra o ministro do STJ, Marco Buzzi, ela prestou depoimento no dia 14 de janeiro à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nossa reportagem do SBT News teve acesso ao boletim de ocorrência da Polícia Civil de São Paulo, que tem o relato dessa jovem, e ela fala que chegou à casa que a família dela, né, tem uma proximidade com o Marco Buzzi, que ela tinha ele como se fosse um avô, por exemplo, de consideração, e que a família dela chegou à casa para passar esse período de descanso lá em Balneário Camboriú, no interior de Santa Catarina, um dia antes de quando teria acontecido esse episódio. A jovem de 18 anos relatou nesse depoimento, né, que foi feito à Polícia Civil de São Paulo, que frequentava assiduamente o STJ e que tinha o ministro como um avô e confidente. Ela disse que viajou com a família no começo de janeiro à Praia do Estaleiro, em Santa Catarina, para participar de um período de férias nessa casa que o magistrado tem no estado do sul do Brasil. Um dia depois, ela relata que o ministro Marco Buzzi questionou se ela sentia atração por homens e questionou se ela era lésbica, e questionou se ela sentia atração por homens, já que não tinha uma namorada. A jovem respondeu que era bissexual e ela relata que, apesar disso, continuou um clima tranquilo. No dia 9 de janeiro, por volta de 11h30 da manhã, a mãe da jovem, quando eles foram para a praia, né, a mãe da jovem, ela ficou ajudando a esposa do magistrado, segundo esse relato, a organizar algumas coisas, e o pai da jovem ficou participando de uma reunião por videoconferência. Diante disso, ela foi para a faixa de areia com o ministro, apenas com o ministro, e ela relata que estava de biquíni, sentada na cadeira de uma praia, permaneceu ali por alguns minutos, quando Marco Buzzi surgiu na frente dela, convidando para um banho de mar para ir para a praia, dentro da água, no caso. Ela diz então que o ministro sugeriu que eles fossem para uma área cerca de 400 metros distante da frente de onde fica o condomínio onde eles estavam, né, ali temporariamente, e disse que o ministro argumentou que o mar estava mais tranquilo naquele ponto em que ele queria tomar banho. E relatou que esse episódio, né, de importunação sexual, que é assim que está na acusação, né, no boletim de ocorrência, e relatou que isso aconteceu dentro d'água. Segundo ela, Marco Buzzi disse que estava com frio, apontou para outras pessoas que estavam no mar e sugeriu que eles fizessem o mesmo. E diz exatamente um trecho aqui do documento, abre aspas, Marco puxou a declarante pelo braço e a virou de costas para si e pressionou o quadril e nádegas da declarante contra seu pênis e afirmou que a achava muito bonita, e esse é o relato. Hoje, o ministro, e diante disso a jovem também relata, Amanda, que retornou para casa e informou aos pais, e eles se retiraram imediatamente da residência onde estavam, lá na casa de praia em Santa Catarina. Por meio de nota, o ministro Marco Buzzi se manifestou à defesa do ministro Marco Buzzi. Disse, abre aspas, que é inaceitável o retrocesso civilizacional a tentativa de julgar e condenar uma pessoa antes mesmo do início formal de uma investigação. Disse que vazamento
vazamentos instantâneos de informações sigilosas sobre fatos não verificados é um truque sórdido. E também afirmou que não é demais pedir serenidade e respeito ao devido processo legal. Os advogados também disseram que aguardam o momento oportuno para esclarecer os fatos e apresentar suas provas. Essa manifestação após, né, a imprensa passar a ter acesso a esse relato detalhado que foi feito pela jovem sobre esse episódio de importunação sexual que ocorreu, segundo ela, lá quando estava na residência de verão, né, de período de descanso do ministro Marco Buzzi lá em Santa Catarina. Volto com você, Amanda. Nossa, Zé Matheus, olha, é uma coisa, é de dar nojo, né? Quando você conta, assim, com todos os detalhes, o relato dessa menina, dessa jovem de 18 anos, que certamente está traumatizada, não consegue dormir desde que foi para Santa Catarina, nessas férias, com a família, com uma pessoa que ela considerava avô e que é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Marco Buzzi é o nome dele, ele tem 68 anos, essa jovem tem 18. É um ministro amigo da família, a mãe dela é uma advogada conhecida, né, Zé Matheus? Você quer trazer mais informações sobre isso? A gente pode interagir um pouquinho, porque a mãe dela é uma advogada conhecida, que inclusive tem relação com outros ministros do STJ, e mesmo assim, esse homem, esse ministro, convicto talvez da impunidade, seguiu com essa menina para uma praia com a família dela na casa dele, hospedada na casa dele, nessa praia de Itajaí, em Santa Catarina, e tentou se aproximar dessa menina de uma importunação sexual, de fato, né? De uma forma totalmente descabida e desprezível. Zé. Amanda, você mencionou aí, né, nesse comentário que você acabou de fazer sobre essa questão dos danos psicológicos, né, e tem inclusive esse relato, foi bom você mencionar. Ela relatou que desde o ocorrido não consegue dormir, sofre pesadelos constantes, relembrando o episódio que aconteceu, segundo ela, nesse caso. E inclusive, Amanda, lembrando que há uma apuração em curso no Conselho Nacional de Justiça, ela prestou depoimento ontem, inclusive, à Corregedoria do CNJ. Esse conteúdo está sob sigilo, mas o que se sabe é que ela contou também em detalhes o que teria acontecido, e há um processo, né, investigativo que está aqui no Supremo Tribunal Federal, já que ministros do STJ têm foro por prerrogativa de função aqui no Supremo Tribunal Federal. Está sob sigilo esse procedimento, esse processo, relatoria do ministro Nunes Marques. Volto com você, Amanda. É isso, Zé, e a gente vai seguir acompanhando e cobrando justiça, né, para que isso não se repita nem entre os poderosos, nem entre aqueles sem foro privilegiado. Obrigada, meu amigo.